Uma das coisas mais importantes que tem que ser feitas quando da definição de cabos que alimentam o circuito e disjuntores dos quadros que saem esses alimentadores, chama-se a coordenação. Coordenação é você fazer um dimensionamento correto do disjuntor para que ele proteja o cabo que está alimentando o circuito. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, o disjuntor num quadro não protege a carga. A função do disjuntor de um quadro é proteger o circuito, seja ele um circuito alimentador ou um circuito de distribuição de cargas. Uma vez uma fiscal, entre aspas, de um comitê técnico de um shopping, questionando um projeto meu, num dos questionamentos ela botou: o circuito 3 tem uma corrente nominal de 1,2 amperes e o senhor botou um disjuntor de 16 amperes. Não está demais não? Não seria melhor botar um de 6? Ela achava que o dimensionamento do disjuntor é pela corrente nominal do circuito. Porque o disjuntor não pode ter uma capacidade nominal menor do que a corrente nominal do circuito, senão ele vai disparar. Mas ele está coordenado com o cabo. Então, dependendo da condição em que o cabo esteja instalado, se ele está em eletrocalha, se ele está em eletroduto, se ele está em canaleta, se ele está ao ar livre, ele tem uma capacidade de corrente. E o disjuntor tem que ter uma corrente nominal menor do que essa capacidade de corrente desse cabo nessa circunstância em que ele está instalado. Por quê? Porque se a corrente nominal do circuito ultrapassar esse valor que o cabo aguenta quando ele está instalado, na condição em que ele está instalado, o disjuntor tem que disparar. Então a coordenação é isso, é você fazer com que o disjuntor proteja o cabo. Ele não deixa passar uma corrente maior do que aquela que o cabo aguenta na condição em que ele está instalado. Pouco importa qual é, isso aí é questão de tabela. O conceito é esse. Então, muito bem. Numa obra de uma Assembleia Legislativa, o quadro geral de baixa tensão tinha um disjuntor de 400 amperes, que era do alimentador de uma máquina, de um chiller de ar-condicionado. E esse disjuntor começou a disparar e houve reclamação lá da Assembleia, né? O engenheiro da manutenção não teve tino, competência e nem ideia de procurar quem sabia, o fornecedor do disjuntor ou o fornecedor da máquina de ar-condicionado. Ele simplesmente questionou o fato e disse que tinha que ser trocado o disjuntor. Então lá veio o engenheiro da empresa que eu dou assistência, da construtora, que é o coordenador de obra, falar comigo: Fernando, a gente vai trocar aquele disjuntor de 400 por um de 500 porque ele está disparando. Aí eu falei: peraí, pauto lá. Você vai trocar um disjuntor de 500, de 400 por um de 500? E como fica o cabo? Ele: como assim? Eu digo: olha, o cabo tem uma capacidade de condução de corrente, dependendo da condição em que ele está instalado. Pode ser que o disjuntor de 500 ultrapasse essa condição que o cabo tem. Então, o que é que vai ocorrer? Ele vai deixar passar no cabo uma corrente que o cabo não dissipa o calor. Porque em eletricidade, 90% dos problemas são térmicos e 10% são mecânicos. Ou é calor que foi gerado e não pôde ser dissipado, ou é uma mola ou como é que diz? Uma mola ou uma conexão qualquer mecânica que já cansou e se rompe. Então você tem que olhar se o cabo tem uma condição ele está numa condição de instalação que ele aguenta 500 amperes. Se ele não aguentar, não pode botar um disjuntor de 500 não. Então o que é que tem que fazer? Se for para trocar o disjuntor, tem que trocar o cabo também alimentador. Agora, primeiro vamos ver por que é que o disjuntor está disparando. Não, mas é porque ele não está aguentando, meu amigo. Que ele não está aguentando está na cara. Agora, por que ele não está aguentando? Pode ser mil razões, porque se eu botar um maçarico perto do disjuntor, ele vai disparar com 10 amperes. Então depende da condição. Vamos lá examinar. Aí, primeira coisa, a máquina era de 125 kW. Ora, uma máquina de 125 kW, uma subestação de 225 kVA aguenta facilmente. E olhe lá, viu, que talvez até uma de 150 aguente. Mas uma de 225 kVA aguenta plenamente. E o disjuntor geral de uma subestação de 225 kVA é 400 amperes. Então, teoricamente, não há razão para esse disjuntor estar disparando se for problema de capacidade de carga.
problema é outro. Não é o motor que o disjuntor não está conseguindo suportar a corrente do motor, não. O problema é outro. Aí fomos lá olhar, né? Se um disjuntor, uma subestação de 225 tem um disjuntor de 400, uma máquina de 125 kW, um disjuntor de 400 está folgado. Temos que ver, primeiro, o que é que o fabricante diz quanto à corrente nominal da máquina. Pode ser fator de potência baixo, a gente bota um capacitor para elevar o fator de potência dela. Pode ter que ela tenha partida direta, a gente bota uma partida com soft start. Aí fomos olhar. A máquina era 125 kW realmente. O disjuntor era de 400 amperes realmente, né? Mas eu fui ver, a partida da máquina era com chave estrela triângulo, né? Bom, chave estrela triângulo dá uma corrente de partida alta. E atualmente, num tempo moderno como hoje, como é que um fabricante americano de Chile manda uma máquina com partida de chave estrela triângulo? Aí eu fui olhar no catálogo do fabricante, é o seguinte, lá nos Estados Unidos e na Europa, a partida dele é com soft start, mas para a América Latina, ele manda com chave estrela triângulo, né? Mas tudo bem. Mas mesmo com chave estrela triângulo, não era para estar havendo esse disparo do disjuntor, né? Então eu desconfiei de uma coisa. Aí pedi a manutenção da Assembleia um ventilador de grande porte. Nós abrimos a porta do quadro, colocamos o ventilador lá ligado, em cima do disjuntor, e fizemos a operação de liga, desliga várias vezes, o disjuntor não disparou. Aí eu disse, olha aí, o problema daqui é aquecimento. Vamos melhorar aqui a troca de ar da subestação. Botar um exaustor mais potente para acabar com esse problema. Aí eu fui olhar o quadro da máquina de ar-condicionado, o quadro lá de comando da máquina de ar-condicionado. O disjuntor é de 400 amperes. Aí eu disse, olha aí, tá vendo? O próprio disjuntor da máquina de ar-condicionado é de 400 amperes. Era da mesma marca do que estava disparando lá na subestação. Só que um deles era com regulagem e o outro era fixo. A única diferença, mas a condição dele é a mesma, não muda não. O de regulagem é que você pode regular para vários valores nominais, de 60% até 100%. O fixo é só para aquele valor que ele está indicado lá, 400 amperes. O de regulagem podia ir de 240 a 400 amperes. Você podia botar ele nessas várias correntes nominais. E o melhor de tudo é que o gênio, engenheiro da empresa de ar-condicionado, recomendou a troca do disjuntor lá da subestação de 400 para 630 amperes, da mesma marca, do mesmo fabricante do que estava lá. Ele acha que vai botar um de 630 amperes lá e o cabo que alimenta o circuito é tranquilo, ele aguenta 630 amperes, né? Olha, existe cada gênio nessa nossa profissão.